Romanos capítulo 12, apenas o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Oremos mais uma vez. Pai, somos gratos a Ti por tua imensa bondade. Somos gratos porque o Senhor nos convida a adorarmos a Ti, porque há pessoas que aceitam esse desafio. E é tão bom, Senhor Deus, estar na Tua presença. E nesse momento, ó Deus, nós queremos meditar na Tua palavra e ouvir a voz do Senhor. O Senhor tem grandes propósitos para as nossas vidas, para o Seu povo, para a igreja do Senhor Jesus Cristo, para esta igreja local. E nós temos a certeza de que o Senhor quer nos exortar e nos desafiar através da Tua palavra neste momento. Fala conosco nessa nossa oração em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus queridos, nesse mês de março nós estamos ministrando uma série de mensagens muito desafiadora à igreja. Estamos usando como título dessa série de mensagens uma metáfora que vem dos esportes, muito mais especialmente do futebol. Vestindo a camisa é o nosso tema. Vestindo a camisa. E hoje nós vamos falar, dentro desse tema geral, que é o vestindo a camisa, nós vamos falar sobre renovando o entusiasmo. É preciso vestir a camisa do reino de Deus, ou do time do reino de Deus, com alegria, com paixão e com entusiasmo. Eu penso no que se refere à igreja presbiteriana. Nós estamos aqui numa igreja presbiteriana, portanto somos presbiterianos. O que nos falta, queridos, não é uma boa teologia, não tenho dúvida disso. A igreja presbiteriana tem um sistema teológico, doutrinário, muito sedimentado, fundamentado na palavra de Deus, com sua tradição, com sua história já de tantos anos, séculos na realidade. O que nos falta não são líderes qualificados. Estou falando da igreja presbiteriana, porque tem também um sistema de preparação dos seus pastores, seus líderes, que duram aí pelo menos 6 anos. O que nos falta não são bons princípios litúrgicos, porque nós também temos isso. O que nos falta não é uma organização eclesiástica, porque a igreja presbiteriana é uma igreja tremendamente organizada. O que nos falta não é um bom sistema de governo, porque na realidade nós temos um grande sistema de governo. Mas na minha humilde opinião, queridos, o que nos falta muitas vezes é a alegria em servir ao Senhor. Então nós temos todas essas coisas boas que poderiam fazer da igreja presbiteriana do Brasil uma igreja muito maior, uma igreja extraordinária, que podia estar assim, voando, mas infelizmente isso não tem acontecido. O que nos falta então é a alegria de servir ao Senhor com disposição, vestir a camisa do reino de Deus com paixão, paixão pelo progresso do reino de Deus, entusiasmo em vestir essa camisa do time do reino de Deus. E eu penso que ninguém segura um cristão entusiasmado. Ninguém segura, queridos, um cristão entusiasmado. Eu quero que você puxe a sua memória aí, aqueles que não tiveram assim, a oportunidade, por exemplo, de nascer no lar evangélico, nascer na igreja, né, como a gente fala, e aí tiveram o seu momento de conversão, de entrega ao Senhor Jesus, conheceram ao Senhor Jesus, foram alcançados pela graça do Senhor Jesus. Eu quero que você volte àquele momento.
E você vai se lembrar que você estava entusiasmado, que servir ao Senhor era a sua paixão, aquele era o seu maior desejo. E ninguém segurava você, e não tinha outra coisa que fosse prioridade na sua vida, a não ser estar com Jesus, fazer a vontade de Jesus. Mas algumas coisas nesse processo foram mudando, foram sendo alteradas. E a estagnação, a inércia foi tomando conta da sua vida. Mas eu volto a dizer, ninguém segura um cristão entusiasmado, igualmente ninguém segura uma igreja entusiasmada. Porque em minha visão, crentes entusiasmados são o segredo do crescimento da igreja. Crentes entusiasmados estão animados com a sua igreja, falam bem da igreja, divulgam a igreja, participam da igreja, contribuem para a igreja, lutam pelo bem da sua igreja. E ao longo do ministério, eu já vou aí para 22 anos de ministério pastoral, apesar de ter essa cara de novinho, né? Eu já vi muita gente apática e indiferente no reino de Deus. Gente que não veste a camisa com paixão. Gente que não tem entusiasmo pelas coisas do reino. Gente que não se mexe por nada. Não tem nada que a mova daquele cristianismo controlado que ela vive por anos, sem exercer os seus dons, sem trabalhar na igreja, sem não vir nunca numa reunião de oração, sem nunca fazer algo diferente, sem nunca participar de um desafio diferente da igreja. Quando eu estava preparando essa mensagem, eu me lembrei de algo. Lá em Ponta Grossa, uma vez nós fizemos uma campanha muito especial, creio que o Leandro e a Juliana vão se lembrar, chamado 40 Dias de Comunidade. E foi assim, 40 dias de desafio, de loucura na vida da igreja, e uma das coisas que nós fizemos lá, a incentivar... não vai jogar pedra, tá? No que eu vou falar, no que nós fizemos lá. Para incentivar os jovens a virem à igreja, nós estávamos lá na época, assim, tinha muitos jovens, mas a frequência do culto dos jovens estava em torno de uns 50, o que era muito pouco, né, para tantos jovens que tinha na igreja. E aí nós colocamos um alvo, que era ter 150 jovens nos cultos de sábado, né, ou seja, era triplicar. E aí, para dar uma ajudinha, tá? Como eu falei, não jogue pedra, por favor. Não sei se eu faria isso de novo. Mas nós, então, dentro dessa campanha, desse contexto, e quero que você entenda bem, né? Estou preparando vocês para eu contar o que nós fizemos. Nós oferecemos uma viagem para Gramado, tá? Tudo pago, obviamente, né? Com acompanhante para os jovens que participassem de todas as programações, e obviamente seria um sorteio, né? Uma pessoa ganharia. Amém aí, jovens? Querem que a gente faça isso aqui? Com tudo pago, só não podia levar namorado, né? Então, fizemos isso lá. O que eu vou dizer assim para vocês é que houve assim um acréscimo significativo. De 50 a gente cresceu, teve um dia que o top lá da programação foi 110 jovens. Não atingimos os 150, mas mais que dobramos a participação. E uma menina ganhou, né, inclusive levou seu pai, né, escolheu seu pai para ir junto com ela. Imagino que a mãe deve ter ficado muito brava, né? Mas ela levou o pai. Mas o que eu quero dizer, queridos, é que nem oferecendo uma viagem para Gramado tirou alguns jovens da sua inércia. Nem oferecendo uma viagem para Gramado fez com que alguns jovens tomassem a decisão de irem à igreja no sábado. Gente indiferente, nada empolga, nada entusiasma, gente que não se empolga com nada. Mas eu também vi o outro lado, também vi gente muito entusiasmada, dando o máximo, e não precisa de viagem para Gramado, não precisa de nada, só olha para Jesus, Cristo morreu por mim, estou entusiasmado. É desse tipo de crente que a igreja precisa. E somente quando a igreja formar esse time de gente entusiasmada, ela experimentará um avanço significativo. Se não for assim, não vai acontecer, queridos.
Mas afinal de contas, o que é entusiasmo? Já que nós vamos falar sobre entusiasmo nessa noite. Uma definição aqui. A palavra entusiasmo vem do grego entheos. Entheos. Theos é a palavra grega para o quê? Alguém sabe? Deus. Então entusiasmo, se a palavra entusiasmo é entheos, é em Deus ou Deus em. Entusiasmo significa Deus dentro. É isso. Significa ter Deus dentro de nós, ou melhor, significa estar cheio de Deus. É isso que significa entusiasmo. Mas, indo um pouco além, ter entusiasmo, queridos, é ser inspirado por Deus. Ter entusiasmo é ser encantado com as coisas de Deus. Ter entusiasmo é demonstrar profunda paixão por Deus. Ter entusiasmo é ter o coração cativado pelas coisas de Deus, muito mais do que pelas coisas do mundo. Ter entusiasmo é estar empolgado com a leitura da palavra de Deus, com a oração, com a frequência à igreja, com o trabalho no ministério. Ter entusiasmo, queridos, é sobretudo conservar o primeiro amor. E sabe qual é o primeiro amor? O primeiro amor é Jesus Cristo, queridos. Então ter entusiasmo é conservar-se apaixonado por Jesus. Agora vamos tentar entender um pouquinho mais o entusiasmo nessa noite, analisando aí sobre alguns ângulos, tá? Então vamos lá. Primeira lição principal dessa noite primeiro ângulo, que eu quero mostrar sobre essa questão do entusiasmo, é falar sobre as raízes teológicas do entusiasmo. Essa é a primeira lição principal dessa noite, as raízes teológicas do entusiasmo. Então a pergunta que nós queremos fazer nesse ponto aqui, nesse momento do sermão é: de onde vem o verdadeiro entusiasmo? De onde vem o verdadeiro entusiasmo? Aquele que não é sazonal, aquele que não é circunstancial, aquele que não é situacional. O que é o entusiasmo sazonal? Seu time ganha, você está entusiasmado, né? O pessoal do Figueirense nunca sente isso. Então, esse entusiasmo. Seu time perde, se fica triste. Isso é um entusiasmo sazonal, situacional. Aquele que não tem, assim, de onde vem o verdadeiro entusiasmo? É isso que eu estou perguntando. Aquele que não tem a ver com o nosso estado de humor, porque o nosso humor se altera a todo momento. Aquele que não tem a ver com a nossa condição de momento, se a nossa conta está boa ou ruim, está no azul, no vermelho. Aquele que não varia de acordo com o clima. Tem gente que diz que está frio, está num mau humor terrível, porque simplesmente que está frio. Aquele que não é efêmero, mas é contínuo e duradouro. Então, de onde vem esse entusiasmo? Quais são as raízes teológicas do entusiasmo? Eu vou dizer 3 coisas sobre isso. A primeira coisa, aliás, é que o entusiasmo vem do conhecimento da pessoa de Cristo. O entusiasmo vem do conhecimento da pessoa de Cristo. Vejamos o exemplo do apóstolo Paulo, que ele escreveu, não precisa você abrir, eu vou ler aqui o texto, preste atenção. Sou grato. Olha o apóstolo Paulo, ele começa dizendo: sou grato. É como se ele dissesse assim: estou entusiasmado com aquele que me fortaleceu. Cristo Jesus, ele diz, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. É isso que empolgava Paulo. O fato de Jesus tê-lo encontrado e o considerou fiel, designando-o para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo, está falando da sua vida anterior, e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, ele diz, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Olha só que entusiasma Paulo. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. De onde vem o entusiasmo de Paulo? Do conhecimento de Jesus. A diferença que Jesus faz na sua vida. Aqui Paulo deixa claro que a sua gratidão, sua empolgação, seu entusiasmo para com o Senhor que o resgatou e transformou e deu um ministério glorioso, tudo isso vem desse encontro que ele teve com Jesus.
E nós devemos então estar constantemente entusiasmados porque conhecemos a Cristo, porque Ele nos achou, porque Ele nos tirou das trevas, porque Ele alterou o nosso status no momento, e porque Ele também alterou o nosso status na eternidade, e porque Ele nos incluiu na sua missão aqui na terra. Em outras palavras, queridos, a principal razão do nosso entusiasmo é Cristo. Essa raiz teológica do entusiasmo. Por que eu estou entusiasmado? Porque meu time ganhou, porque a minha conta está boa? Não, queridos. Porque o clima está bom, porque choveu, porque não choveu? Não. É porque Cristo morreu por mim. E isso então deve me empolgar e me entusiasmar. Mas a segunda razão teológica do entusiasmo é que o entusiasmo vem do compromisso com a obra de Deus. Por que eu devo estar entusiasmado? Porque eu tenho compromisso com a obra de Deus. No texto que nós lemos no início da mensagem, Paulo está dizendo assim aos romanos, quando escreve aos romanos: no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Quando ele diz essa frase, que sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor, tem outras traduções da Bíblia que trazem a palavra entusiasmo. Estejam entusiasmados na obra do Senhor, servindo ao Senhor. Aqui ele está dizendo aos cristãos de Roma, lá no passado, há quase 2000 anos atrás, como ele está dizendo aos cristãos de Florianópolis nesta noite: não sejam relapsos, mas zelosos no que tange a obra de Deus. Não sejam tímidos. Não sejam tímidos, é o que ele está dizendo, mas fervorosos no serviço do Senhor. É isso que ele estava dizendo àquela igreja, é isso que ele diz para nós nessa noite. E quando Paulo escreve aos Coríntios, está terminando um capítulo fantástico em que ele descreve a obra teológica de Cristo por nós, que ele fez, morreu na cruz, que ele venceu a morte, de estragada foi a morte pela vitória, descreveu toda essa obra tremenda de Jesus por nós, e aí ele termina o capítulo 15, no versículo 58 de 1 Coríntios, dizendo assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. Olha só a expressão que ele usa agora: sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Sejam firmes, sejam inabaláveis, não deixe que nada os abale. Sempre abundantes na obra do Senhor, é o que ele diz. E saibam que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Seja entusiasmado para com a obra de Deus, querido. Tenha o desejo de ver a obra de Deus acontecer. Isso é ser entusiasmado, querido. Ter o desejo de ver a obra de Deus acontecer. Faça a sua parte para que a obra de Deus progrida. Isso é ser entusiasmado na prática. Dê o seu máximo em prol do progresso da obra de Deus. Seja um instrumento valoroso nas mãos de Deus. Isso é ser entusiasmado para com a obra de Deus. Não é simplesmente você dizer assim: que maravilha, o Evangelho está crescendo, pessoas estão se convertendo, mas a questão é o quanto você tem sido instrumento de Deus nessa obra que Cristo quer fazer nessa terra. Mas a terceira razão teológica do entusiasmo. A primeira é o conhecimento de Cristo. A segunda, queridos, é o compromisso com a obra. Mas em terceiro lugar, o entusiasmo vem da plenitude do Espírito. Tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Quando lemos o livro de Atos dos Apóstolos, eu tenho falado bastante sobre isso. Nós ficamos encantados com os primeiros passos da igreja, que nós chamamos de igreja primitiva. Coisas extraordinárias acontecem naquela igreja que nos alegram assim quando nós lemos. Nós ficamos pensando assim: por que isso não acontece agora? Milagres são experimentados naquela igreja. Um estilo contagiante de vida é vivido ali quando descreve os primórdios da igreja cristã, em Atos capítulo 2, logo depois que a igreja é fundada, 3, 4, 5, e aí por aí vai. Um crescimento espetacular é experimentado por aquela igreja, 3.000 pessoas se convertem, sobe a 5.000 e a cada
hora que o evangelista Lucas vai dando ali um sumário, um resumo do que vai acontecendo, a igreja está maior. Isso nos empolga, nos alegra. A verdade, queridos, é que a gente pode procurar e encontrar características fantásticas naquele povo ou naquela igreja. Mas, sem dúvida, há um segredo principal. Há um segredo número 1. Olha só o que a Bíblia diz, preste atenção. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Estavam ali reunidos. Pedro, João, os discípulos, à exceção de Judas Iscariotes, com certeza, que havia morrido. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente. Eu gosto quando eu leio a Bíblia e tem essa expressão, de repente. Várias vezes ela aparece. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Quando eu leio essa passagem, eu fico imaginando o que aconteceu lá. Veio do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Fenômenos sobrenaturais são inexplicáveis, né? Mas a Bíblia está dizendo que pousou sobre cada um deles. Mas olha só o que a Bíblia diz. Todos ficaram, o que mesmo, você sabe? Cheios do Espírito Santo. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Olha só essa expressão. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Então este é o segredo número 1 da igreja primitiva. A plenitude do Espírito Santo de Deus. Todos ficaram cheios do Espírito. Quando o Espírito de Deus nos possui, queridos, agora falando conosco aqui. Quando o Espírito Santo de Deus nos toma. Quando o Espírito Santo de Deus nos enche. Quando o Espírito Santo de Deus nos governa. Quando o Espírito Santo de Deus nos unge. Quando isso acontece, a igreja para de operar no modo humano e passa a operar no modo divino. E isso faz toda a diferença. A igreja para de operar no modo humano, porque às vezes a igreja opera no modo humano. Ela tem as suas estratégias, tem a sua organização, tem o seu sistema, tem o seu jeito de ser. Parece que a coisa vai acontecendo, meio que no piloto automático. Enquanto isso acontece, muitas vezes, não estou dizendo que é sempre, mas muitas vezes o Espírito Santo de Deus está sendo ignorado. Mas quando a igreja é governada pelo Espírito Santo de Deus, então ela passa a operar no modo divino. E coisas extraordinárias começam a acontecer. Quer ser um exemplo de coisas extraordinárias que começam a acontecer? Nós estamos reunidos aqui com o conselho e com a junta diaconal. Nós estamos tomando uma decisão, que é de ir para um determinado lugar. Nós precisamos de mudar de lugar, para quem não sabe. Estamos reunidos e já estamos batendo o martelo. E aí toca um telefone. O presbítero Oswaldo, ele sai da sala, ele atende, aí ele volta contando que uma pessoa que nós tínhamos feito contato nos ligou sobre um outro local. E aquilo muda tudo. Por que naquele dia? Por que naquela hora? Por que naquele momento, queridos? Tem a mão de Deus aí. As coisas não acontecem por acaso. E aí, cabe a nós sermos sensíveis, ouvirmos a voz de Deus, interpretarmos o que Deus está nos dizendo, discernirmos qual é o direcionamento que Deus quer nos dar. E não parar de agir de acordo com o Espírito Santo. E deixar que Ele nos governe. E quando Ele nos dá o direcionamento, Ele também vai dar a provisão. Creiamos nisso. Os desafios são grandes, mas se Deus está à frente, Ele vai capacitar, Ele vai prover, Ele vai nos dar tudo quanto é necessário.
Então, de onde vem o entusiasmo? Vem do próprio Deus. Vem da Trindade, queridos. Vem da Trindade divina. E que a Trindade divina, então, nos inspire, nos unja, nos entusiasme como igreja presbiteriana na Trindade. Trindade Pai. Mais uma lição principal. Primeiro, então, as raízes teológicas. Já vem que, quando a gente conhece Jesus, quando a gente tem compromisso com a obra de Deus, e quando a gente está cheio do Espírito, aí nós estamos entusiasmados. Quero falar brevemente sobre os efeitos práticos do entusiasmo. Essa é a segunda lição dessa noite. Os efeitos práticos do entusiasmo. Quais são? O entusiasmo, querido, certamente muda a atmosfera de uma igreja. Quando a igreja está entusiasmada, a atmosfera é diferente. O clima se transforma. O entusiasmo gera um clima positivo na vida da igreja. O entusiasmo produz uma energia coletiva. Essa energia não é energia cósmica, não. É energia de Deus. É o Espírito Santo de Deus agindo nas nossas vidas. O entusiasmo altera o estado de ânimo de uma igreja. Às vezes a igreja está desanimada, está parada, com uma atmosfera ruim. E aí vem esse entusiasmo, é Deus agindo, o Espírito Santo soprando, ungindo as pessoas. Então a igreja ganha um novo ânimo. Uma igreja entusiasmada e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. E o entusiasmo é percebido no ambiente. Você pode ter certeza disso, querido. Quando as pessoas entram na igreja, as pessoas estão procurando uma igreja, elas vão chegar, elas vão perceber várias coisas físicas, por exemplo, patrimônio, como é a igreja, mas tem uma coisa mais importante que elas vão perceber, que elas nem sabem o que é, às vezes, mas é o ambiente dessa igreja. É um ambiente inspirador. As pessoas estão entusiasmadas com Jesus. Por que as pessoas vão escolher um lugar em que ninguém está entusiasmado com aquele lugar? Ninguém está alegre naquele lugar. Então, querido, o entusiasmo, ele traz efeitos práticos maravilhosos. Mas quais alguns efeitos práticos do entusiasmo? Eu vou descrever aqui brevemente para vocês. Primeiro, a nossa alegria será maior. Quando a igreja estiver plenamente entusiasmada, a alegria será maior, porque a Bíblia diz que, na experiência lá de Neemias, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Quanto mais alegres estivermos, mais força nós teremos, e alegres no Senhor. E aí Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre, alegrai-vos no Senhor. Não é na circunstância, ela está boa ou ruim, alegrem-se no Senhor, é isso que Paulo diz. Então, isso é um efeito do entusiasmo, nossa alegria será maior. Segundo efeito, as nossas orações serão mais ousadas. Quando a gente começa a se entusiasmar, as nossas orações se tornam mais ousadas. Antes a gente estava orando assim meio rasteiro, meio raso, meio pequeno demais. Talvez eu corro isso assim de parecer meio herege, tá, no que eu vou falar aqui. Que às vezes Deus ouve a nossa oração e fala assim: meu querido, faz você mesmo isso aí. É tão fácil isso aí, faz você mesmo. Então a gente precisa orar coisas maiores. Colocar realmente diante de Deus. Não estou dizendo que você não pode orar por coisas pequenas, tá? Não me entenda mal. Mas é que às vezes tem coisas que nós mesmos poderíamos resolver e fazer. Vamos orar por coisas maiores. Que Deus faça nessa igreja, que Deus faça nesse bairro, que Deus faça nessa cidade. Efeitos do entusiasmo, nossa comunhão será mais preciosa. Quando a gente se encontra, quando a gente está junto e quando as pessoas estão entusiasmadas, é muito melhor. Há aquele clima gostoso, aquela atmosfera, né, maravilhosa. Mais um efeito do entusiasmo, a nossa perspectiva será mais ampla. Quando estamos entusiasmados, então nós vamos começar a ter uma perspectiva maior. Nós vamos começar a entender, queridos, e a viver
Efésios 3:20, que é um dos versículos mais citados da Bíblia, mas pouco vivido. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Então, quando nós estamos entusiasmados e cremos nesse Deus e nos relacionamos com esse Deus, estamos cheios do Espírito, as nossas perspectivas serão ampliadas. E um último efeito do entusiasmo aqui que eu tenho anotado é que as nossas conquistas serão mais significativas. Aí sim, com tudo isso acontecendo, com a atmosfera mudando, a nossa alegria, as orações mais ousadas, a comunhão mais preciosa e a perspectiva mais ampla, as conquistas também serão mais significativas. Isso acontecerá quando a igreja estiver entusiasmada. Mas agora eu quero terminar brevemente com o terceiro ponto dessa noite, uma ilustração real do entusiasmo. Então eu descrevi de onde vem o entusiasmo, teologicamente, quais os efeitos práticos que ele tem na nossa vida, na vida da igreja, e eu quero terminar ilustrando de uma maneira real o entusiasmo na prática. E nós vamos então pensar um pouquinho agora um estudo de caso, um caso bíblico que é na história de Neemias. E olha só o que encontramos nessa porção fantástica da Bíblia, que eu vou ler apenas um versículo, uma tradução da Bíblia chamada NVT, não sei se você já conhece, eu tenho gostado bastante, é a Nova Versão Transformadora. Diz assim: por fim, o muro foi reconstruído até a metade de sua altura, ao redor de toda a cidade, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Neemias 4:6. O muro foi completado até a metade da sua altura, pois o povo trabalhou com entusiasmo. Então é bem conhecida a história de Neemias. Ele tinha uma liderança lá local para convencer de que eles precisavam reconstruir os muros, a cidade de Jerusalém. Tinha um povo para animar, porque o povo estava desanimado, e tinha uma nação para motivar, porque a nação de Israel estava destruída, e tinha uma autoestima daquela nação para resgatar, e tinha inimigos para enfrentar, e tinha um muro para reconstruir. Então o desafio de Neemias era enorme. Havia uma grande obra a ser feita, extremamente difícil naquele lugar, mas no capítulo 6, versículo 15, nós lemos o seguinte: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. 52 dias para a reconstrução dos muros de Jerusalém, um tempo muito pequeno. Então esse é um exemplo real, mas qual o segredo? Porque o povo estava entusiasmado, queridos. O desafio foi vencido, a obra foi acabada, o muro foi construído, e qual é o segredo? O entusiasmo. O povo trabalhou com entusiasmo. Com o entusiasmo eles venceram as condições logísticas complicadas, com entusiasmo eles superaram as investidas dos opositores, que foram muitos, com entusiasmo eles contornaram as adversidades, que eram várias, com entusiasmo eles driblaram as contrariedades, com entusiasmo eles deixaram para trás 70 anos de inércia, com entusiasmo eles fizeram algo muito significativo. O que fez a diferença foi que o povo trabalhou com entusiasmo. Eu termino dizendo que o entusiasmo faz grande diferença na vida da igreja. Eu tenho que perguntar: como está o seu nível de entusiasmo? Você que é membro da Igreja Presbiteriana Trindade, como está seu nível de entusiasmo? Daqui a 2 semanas nós estaremos pondo o pé, fazendo o primeiro culto num local diferente, que é um desafio. É mais do que o dobro de tamanho daqui. Vai custar mais caro. Não vai ser absolutamente nosso, só vai ser nosso aos finais de semana. Vai ser um desafio, por exemplo, o pessoal da música, que tem que montar e desmontar a aparelhagem todo domingo. Como você está? Como está seu nível de entusiasmo? Temos grandes desafios no horizonte da nossa igreja.
uma coisa que vai fazer muita diferença é se você está entusiasmado. E que Deus de fato nos dê entusiasmo. Você que é membro daqui, você que é membro de Ponta Grossa, você que é membro de outras cidades, igrejas que nós temos hoje representadas aqui, todos nós somos membros do corpo de Cristo, fazemos parte do time do reino de Deus. Então vamos vestir a camisa com muito entusiasmo. E aí Deus vai, como Neemias, né? Nós vamos escolher coisas grandiosas. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém?